Olá pessoal, seja muito bem-vindo. Vamos começar agora o nosso vídeo fazendo um breve prefácio desse trabalho do Ori Axé, a dimensão arquetípica dos orixás. Então, o culto dos orixás, que atravessou o Atlântico na alma dos antigos escravos vindos da África, fincou raízes profundas, tanto em Cuba como no Brasil, dentre outros lugares, e constitui-se em uma das bases culturais da nossa gente. Aqui esses deuses, eles encontraram-se com outros que vieram de Portugal, um tanto menos com o clero oficial e muito mais com a prática religiosa do povo, e com ritos e mitos dos verdadeiros donos da terra, que eram os povos indígenas. Do início da escravidão negra até o final do século XIX, lá pelo início do século XX, muitas transformações, assimilações e purgações se processaram no culto desses orixás. Então, dessa maneira, nós temos, ao final do nosso século, um culto bastante diversificado em ritos, mais próximos à sua origem ou até mais distantes da sua origem. A título de exemplos, eu posso citar os candomblés de nação de Queto e Angola, bem como as várias práticas da Umbanda, que apresentam uma gama muito variada de ritos, desde uma Umbanda africanizada até a Umbanda branca e a Umbanda esotérica. Todas essas dimensões nos indica o grau de entrelaçamento da nossa cultura com o culto dos orixás. Embora haja tanta diversificação, podemos perceber que a essência mítica dos orixás, ela perpassa essas práticas distintas, mantendo uma certa coerência simbólica. E é exatamente entre o nosso escopo e a dimensão simbólica desse universo mítico é que nós vamos nos encontrar. Oriundo de uma criação católica romana, né, entrei em contato com este universo simbólico por volta dos 9 anos de idade, quando, em decorrência de um problema de saúde na família, fomos ao que chamava-se uma roça de candomblé, que hoje posso identificar como sendo um rito de Angola. O ambiente nos pareceu familiar, devido à presença de imagens de santos já muito conhecidos da igreja. Porém, o som dos atabaques, os cânticos, as vestimentas exuberantes, a abundância de símbolos e a sequência dos ritos foram fundamental para me causar forte impressão. Fiquei maravilhada com o que vi e essa impressão durou muito tempo, enquanto a partir daí passamos a conhecer o kardecismo e a Umbanda. Particularmente a figura de mãe de santo me impressionava pela sua beleza. Se não me engano, era uma senhora de 60 anos, mais ou menos, e tinha um acolhimento fantástico. Ela se constituía em um excelente objeto para a projeção da figura da grande mãe arquetípica, né? Essa grande mãe acolhedora. Como ocorre com boa parte das famílias brasileiras, né? Quando eu estava por volta de 15 anos, eu e a família fomos para uma igreja protestante de orientação pentecostal. Era a entrada para a fé protestante. Este foi um período de repressão de experiência vivida nos cultos afro-brasileiros e do fascínio que tudo aquilo exercia. Todos esses deuses, símbolos e ritos, aquilo exercia. Todos esses deuses, eles, esses símbolos, esses ritos, digamos assim, eles ficaram sepultos sob a égide do mal e dos demônios. Quando se entra para uma igreja dessa, toda esse rito simbólico, eles passam
para dentro do inconsciente da gente como essa coisa, essa égide do mal e desses demônios, né? Então, banidos da consciência, eles foram habitar o mundo das sombras, que é o inconsciente, causando medos vagos, alienação de uma parte da própria história pessoal da pessoa. Isso acontece muito. Bom, a opção pela psicologia, ela trouxe muitas mudanças com respeito a conceitos e posturas, né? Percebi que na abordagem analítica junguiana eu encontrava os instrumentos adequados para o resgate e a integração desses elementos religiosos vivenciados na infância, tanto na vertente católica romana, das afro-brasileiras, quanto das protestantes. Esse resgate foi sustentado, por um lado, pelos estudos das obras de Carl Gustav Jung, de Olga Cassiccioli, Pierre Berger, Roger Bastide e Edson Carneiro, dentre muitos outros também. E, por outro lado, pelo resgate e a elaboração, né, desses elementos em mim mesmo, através de análise pessoal e da frequência e conversas nas casas de axé. Essa breve conversa, esse breve ensaio, é resultado dessas pesquisas e reflexões ao longo do tempo. E as ideias aqui apresentadas, elas fazem um sentido pessoal, antes de o fazerem conceitual e teoricamente. São várias as possibilidades do enfoque que se pode dar ao fenômeno, e o mais encontrado é, sem dúvida, o enfoque antropológico e sociológico. Podemos lançar outros olhares sobre o culto dos orixás, o histórico, o estético e o linguístico. Apesar dessa variada gama de compreensão, de pronto percebemos pouco trabalho de cunho psicológico dentro desta área. Compreender o universo dos orixás do ponto de vista psicológico, sem o estereótipo acarretado, digamos assim, por abordagens reducionistas e patologizantes, é de grande importância para os profissionais de ajuda que atuem em nosso meio, uma vez que esse universo simbólico está fortemente calcado em nossa cultura e compõe um acervo mítico muito rico de significado psicológico. Eu gostaria de deixar bem claro que um fenômeno pode ter várias formas de compreensão e que uma não invalida a outra, mesmo que pareçam contraditórias, mas partindo de paradigmas diferentes, eles se completam. Assim, uma visão psicológica dos orixás, ela não desmerece a compreensão antropológica ou sociológica e muito menos a religiosa. Um orixá é uma potencialidade psíquica, ao mesmo tempo em que é uma divindade. Cada paradigma perceberá este fenômeno, o orixá, de maneira diferente, porém não excludente. Nenhuma ciência pode afirmar ter o conhecimento verdadeiro e acabado sobre algo. E a religiosidade, por se constituir de uma experiência muito profunda de alma, ela está muito além do conhecimento pleno de qualquer ciência humana. Então, desse modo, toda a busca em compreender o fenômeno religioso empreendido pelas ciências humanas é de suma importância. Porém, essa busca deve ser permeada pela humildade científica e disposição para aprender o inusitado. O escopo desse trabalho não é em si a psicologia da religião, mas os aspectos míticos e simbólicos que os orixás representam na psique coletiva brasileira. O estudo científico dos orixás não é superior à experiência religiosa vivida por muitas pessoas. É mais um acesso para se compreender melhor o ser humano e a sua relação com o mundo externo, principalmente interno. Acredito ser este ensaio, esse estudo, um estímulo para que mais psicólogos se lancem à pesquisa e à reflexão nessa área. Muitos temas que aqui serão apresentados carecem de, talvez, reflexões mais profundas, exatamente porque o intuito desse trabalho
é instigar outros pesquisadores para estudos mais amplos. E realmente é um desejo nosso que os psicólogos conheçam a mitologia afro-brasileira e não só a greco-romana. Para este ensaio, para este trabalho, então, utilizaremos a forma portuguesa dos orixás, dos nomes dos orixás, né? Por ser essa a forma mais difundida para o grande público, né? E para quem sabe, para leitores menos familiarizados com o tema. Bom, a propósito do nome Ori-Axé, vamos ver o nome Ori-Axé. Literalmente significa cabeça e força, entre aspas, poder, respectivamente. Então, Ori-Axé literalmente significa cabeça e força, esse poder, literalmente. E é uma alusão ao poder existente na psique, mais precisamente na psique coletiva, ancestral e simbólica. Nesse contexto, o subtítulo, que vem ser a dimensão arquetípica dos orixás, vem explicar o título, que está conectando, digamos assim, esse poder ancestral ao psico mais amplo. Ainda há muito que se conhecer sobre a psique brasileira e o nosso inconsciente tribal. E espero que com esse humilde trabalho, né, possamos contribuir para tal. Abraços.